boa tarde. Nós estamos de volta com notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Apesar da inflação do aluguel subir em dezembro, o indicador fecha o ano de 2023 em queda recorde. A inflação do aluguel teve alta de 0,74% em dezembro, mas mesmo assim, no acumulado ao longo do ano de 2023, o indicador apresentou queda de 3,18%, a maior baixa anual da série histórica. Os dados são do Índice Nacional de Preços Mercado, levantado pela Fundação Getúlio Vargas. A queda teve influência da produção de soja, milho e óleo diesel. Por outro lado, as maiores influências de alta partiram da gasolina, plano de saúde e aluguel residencial. No mesmo mês do ano passado, a variação mensal havia sido de 0,45%. Em 2022, o indicador fechou o ano com alta de 5,45%. Apesar de o número ter sido positivo em dezembro, ele não foi capaz de impedir que 2023 apresentasse queda. No acumulado dos 12 meses anteriores, o IGPM está no campo negativo desde abril. O percentual acumulado do IGPM é aquele que seria repassado às locações com aniversário de vencimento no próximo mês. Mas a maioria dos contratos possui cláusulas que barram o reajuste negativo do indicador, o que deve ocasionar a manutenção do valor pago atualmente pelos inquilinos. Após derrubadas de vetos, o Congresso promulgou o marco temporal e a desoneração da folha de pagamento. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, promulgou o marco temporal e a lei que renova a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. As medidas foram promulgadas após o Congresso derrubar vetos do presidente Lula aos textos em 14 de dezembro. No caso do marco temporal, o presidente havia vetado o trecho que estabelece a data da promulgação da Constituição como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Com a queda do veto, só vão poder ser demarcadas como reservas as terras que já eram ocupadas por indígenas na data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Outro veto derrubado está em um trecho que abre brecha para o garimpo, a instalação de equipamentos militares e a expansão de malha viária sem consulta aos povos indígenas ou ao órgão indigenista federal competente. O Congresso também validou outro dispositivo que permite aos povos indígenas firmar contrato para turismo nas áreas demarcadas. Por outro lado, os parlamentares mantiveram os vetos de Lula ao plantio de transgênicos em terras indígenas e a trechos que flexibilizavam o acesso a indígenas isolados. Já em relação à desoneração da folha, o Congresso rejeitou o veto total do presidente Lula ao projeto que renova até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Empresas desses setores empregam quase 9 milhões de pessoas. Agora, com a lei promulgada, as empresas dos setores abrangidos pela regra poderão substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento, que varia de 1% a 4,5%, de acordo com o setor e serviço prestado. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que acelera o registro de agrotóxicos no Brasil. Foram 14 vetos no projeto de lei aprovado pelo Congresso. Ele derrubou, por exemplo, trechos que davam total autonomia ao Ministério da Agricultura para a reanálise de produtos e justificou, alertando riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Os vetos ainda serão analisados pelo Congresso. O texto tramita em Brasília há 24 anos e tinha sido aprovado no Senado no mês passado. A nova lei prevê prazos mais curtos para a autorização de novos agrotóxicos. Esses produtos só poderão ser pesquisados, produzidos e comercializados com autorização ou registro em órgão federal. E termina hoje o prazo para que motoristas profissionais regularizem o exame toxicológico. Quem for pego com o teste vencido por mais de 30 dias estará cometendo infração de trânsito gravíssima com multa e pontos na carteira. A Secretaria Nacional de Trânsito informa que os condutores das categorias C, D e E devem comprovar resultado negativo em exame toxicológico para obter ou renovar a CNH.
A regra está em uma atualização do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, os que tiverem idade inferior a 70 anos têm de ser submetidos a um novo teste a cada 2 anos e meio. O exame tem o objetivo de identificar se houve consumo de substâncias psicoativas que comprometam a capacidade de direção com janela de detecção mínima de 90 dias, segundo as normas do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. A obrigatoriedade do teste entraria em vigor no dia 12 de abril de 2021, mas foi alterada em outubro de 2022 em razão da pandemia da Covid-19. Motoristas de todo o país que ainda não tinham realizado o exame ou que estavam com o teste vencido foram notificados pela Senatran sobre o prazo a partir de 28 de novembro. As mensagens foram enviadas ao celular dos condutores. E nos destaques internacionais, os Estados Unidos anunciaram mais um pacote de ajuda militar para a Ucrânia. Essa é a última parcela disponível de apoio do Executivo sem precisar de aprovação do Congresso. O valor chega a 250 milhões de dólares, o equivalente a mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais. O novo pacote inclui munição para a defesa aérea e armas de fogo, além de sistemas de mísseis de artilharia. O Congresso americano vai discutir apenas no ano que vem se vai continuar a ajudar Kiev no conflito contra a Rússia no leste europeu. E antes de encerrar, olha só que bacana é essa história. Um projeto na Colômbia transforma a madeira de desmatamento ilegal em lar para abelhas e ajuda a diminuir o problema de risco de extinção desses animais. A madeira volta para casa. Esse é o nome de uma iniciativa ambiental no departamento colombiano de Santander que implementa a reutilização de madeira de extração ilegal para fazer colmeias. O que fazemos anualmente são 10 operações que nos permitem apreender cerca de 1.000 metros cúbicos de madeira em Santander. Com essa madeira, o que estamos propondo é que possamos beneficiar mais de 100 famílias com apiários, que essa madeira volte para casa, convertida na forma de apiários, para poder polinizar nossas florestas novamente. Quando um juiz determina a origem ilegal da madeira, o material é enviado para uma oficina onde são montadas as caixas ou apiários. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, em nível nacional, quase metade da madeira comercializada na Colômbia é de origem ilegal. A iniciativa em Santander busca aproveitar o recurso apreendido, impulsionar a economia das comunidades apícolas e mitigar o problema do risco de extinção das abelhas, que são essenciais para a biodiversidade e a agricultura devido à sua função polinizadora. A principal ameaça é que ficaremos sem árvores e não haverá flores, porque sem flores não há abelhas. Sem abelhas não há humanos, ficamos sem comida. Se nos acaba a comida nosotros. Na Colômbia, estima-se que 3.000 colmeias morrem a cada ano, cada uma com capacidade para cerca de 50.000 abelhas, às vezes mais. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo dia para você.